No vídeo de hoje vamos falar sobre a situação do Transferban, porque o Corinthians deu um passo importante para se livrar desse problema. Também falaremos sobre a situação de Maicon. Será que ele não vai permanecer no Corinthians? Trataremos sobre a situação de Pedro Raul. O Inter segue na briga, mas tem uma coisa impedindo. Vou trazer detalhes para vocês sobre a situação de Yuri Alberto no Corinthians. E tudo isso para você deixar o like, se inscrever no canal. Atingimos a meta de quase 41 mil inscritos. Esse ano vamos chegar a 50 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua força. Inscreva-se no canal, isso é muito importante e deixa aquele like para ajudar. Bora brilhar, meu povo! Muito bem, antes da gente chegar com as informações, eu falei que no último vídeo ia mandar um abraço para quem me acompanhasse lá aqui no canal e também mandasse mensagem no Instagram, @PedroRamiro. Um abraço pro Pedro8275, meu xará, pro Gabriel, professor de Educação Física, grande família, e também pro Luzão do Pinhal, e um abraço especial pro Adilson Padilha, que me acompanhou na narração na Record. Para quem não viu, narrei Botafogo e Águia de Marabá na Copinha pela Record. Bom, vamos às informações, sem mais enrolação. Eu quero continuar trazendo detalhes para você sobre o Corinthians no mercado da bola. E uma surpresa que aconteceu ao longo deste sábado. Essa foi uma informação trazida primeiro pela ESPN. Depois eu fui atrás para trazer mais detalhes para vocês do que pode acontecer. O Maicon recebeu uma proposta do Shakhtar, aliás, do Atlético Mineiro, para ser comprado de forma definitiva do Shakhtar. E o Corinthians estava certo de que teria esse jogador. Só que as coisas acabaram não avançando nos últimos dias porque o Marcelo Paes chegou, assim que o Fabinho Soldado saiu, viu o contrato do Maicon e disse, 3 anos de contrato é muita coisa. 3 anos de contrato, 3 anos de vínculo a mais para o Maicon é muita grana para o Corinthians pagar. E aí o clube alvinegro ofereceu em troca ao Shakhtar 2 anos de contrato. O problema é que o time ucraniano já estava dado como certo ali, já estava dando como certo essa negociação, dizendo, vamos vender, tá tudo certo, a gente fica com 50% dos direitos econômicos, o Corinthians fica com outra parte, e aí é importante que ele tenha 3 anos para no futuro nós, o Shakhtar no caso, pudéssemos vender e ficar com uma grana, né? Mais tempo até para vender esse jogador. Só que aí o Marcelo Paes chegou e falou, não, 3 anos de contrato é muita coisa, vamos diminuir. No meio do caminho, o Atlético Mineiro apareceu, colocando até algumas coisas em melhor condição que o Corinthians. O Maicon deu o aval, dizendo, se precisar negociar com o Galo, eu negocio, tá tudo certo. Se o Galo quiser, eu negocio e a gente vê o que vai acontecer. O problema é que o Corinthians, eu até conversei com uma fonte do Clube Alvinegro, do Parque São Jorge, dizendo que me disse o seguinte, a gente está correndo atrás para que o Maicon permaneça. É um desejo do Dorival Júnior que o Maicon seja atleta do Corinthians no ano que vem. Então essa é a corrida do Corinthians agora contra o tempo para reafirmar essa permanência do Maicon. Mais um problema de um clube que, enfim, tem algumas dificuldades para fechar contratos e para lidar com esses impasses. Outro impasse também vive o Pedro Raul, porque o Inter ainda quer contratar o atacante. Ele já se reapresentou ao Corinthians, tem treinado ali, tentado convencer o Dorival Júnior, quem sabe no começo desse Campeonato Paulista, o Brasileirão que começa já dia 28 também. O Inter quer o Pedro Raul, até tinha avançado nessa negociação para ter esse jogador, só que o problema é que o Corinthians ainda está bem incerto sobre o futuro de Yuri Alberto. E como o Corinthians tem vivido um transfer ban, ainda tem essa dúvida se vai poder ter um centroavante, quem sabe para o meio do ano. E aí, se vender o Yuri Alberto e não conseguir solucionar o problema do transfer ban, dificulta demais. O que o Corinthians projeta? É não vender o Yuri Alberto nessa janela, e sim no meio do ano, quando é justamente que a Europa está a milhão, né, e tudo mais. Então, por precaução, o Marcelo Paes, junto com o Osmar Stabile, pediram para segurar um pouco mais o Pedro Raul. Mas se o Inter continuar insistindo, essa saída pode acontecer. Então vamos ver o que vai acontecer, porque o próprio Pedro Raul é um jogador que ainda não convenceu ninguém no Corinthians, né? Mas quem sabe ele consegue convencer o Dorival nesse começo de temporada. Ele foi muito bem no ano passado no Ceará, foi o artilheiro do time e tudo mais.
Enfim, é um centroavante que tem contrato com o Corinthians, que o Corinthians inclusive deve para o time lá que ele pertencia no México, né, o Toluca. E, enfim. Aliás, por falar em dívida, o Corinthians está tentando solucionar o problema de transfer ban, e a informação que a gente tem, aliás, foi dada acho que ontem e tal, para que a primeira parcela do pagamento da dívida que tem com o time, com o Rojas, né, com o Matias Rojas, já foi paga essa primeira parcela de cerca de 20 milhões de reais. Agora o Corinthians deve pagar nos próximos dias a outra parcela. É importante lembrar que o Timão está vivendo um transfer ban não necessariamente por causa do Matias Rojas, mas ao pagar o Matias Rojas, você impede que o clube sofra um novo transfer ban. O transfer ban que o Corinthians tem é por causa do Santos Laguna do México, que em que o Corinthians contratou o Félix Torres, que não tem jogado, né? Praticamente não tem sido usado, e o Corinthians está desesperado para vender esse jogador. E tem que pagar cerca de 30 milhões de reais ao Santos Laguna do México. A questão é que o dinheiro não existe agora. E essa parcela que o Corinthians pagou para o Rojas também é meio que um cala-boca para o Rojas, tipo, ó, vou te pagar, e aí você não entra com transfer ban contra mim, tá tudo certo. E tá certo o Corinthians ao pagar o cara. E o Rojas também, ao mesmo tempo, também tá certo de exigir os direitos dele. Essa parcela que foi paga, ela foi feita, o pagamento foi feito através do dinheiro da parcela, através do dinheiro que o Corinthians recebeu aí da premiação do Campeonato Paulista, junto também com essa premiação da Copa do Brasil que o Corinthians tem para receber. Então é uma situação difícil, né? Porque nos próximos dias vai receber na íntegra todo o valor, mas e aí automaticamente, consequentemente, já pagar através do dinheiro do título da Copa do Brasil o próprio Matias Rojas, mas é isso, o Corinthians fica equilibrando os pratos, né? Porque precisa pagar um aqui, pagar outro ali, mas o dinheiro que vem não é tão grande. E da onde vem que poderia usar, por exemplo, para contratar, não tem tido um sucesso. E nos próximos dias, o Savarino deve fechar com o Fluminense. Falei para vocês do interesse do Corinthians e tudo mais, mas não acabou avançando a negociação, porque o Botafogo pediu que o Savarino fosse transferido se o Corinthians ofertasse, por exemplo, o Gustavo Henrique em troca e o Ranieri. O Corinthians não quis e o Fluminense avançou para contratar o Savarino. Agora depende apenas do jogador venezuelano. Falar em Venezuela, o Martínez está com uma dificuldade tremenda para sair de lá. Em breve deve voltar ao Brasil. Ele já estava no país vizinho aqui para enfim, resolver uns trâmites de passaporte. Foi identificada essa necessidade há um tempo, e aí o Corinthians tentou resolver em Brasília e tudo mais, não conseguiu. O José Martínez teve que ir para Venezuela resolver. Foi quando começou a briga entre Venezuela e Estados Unidos, a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, e aí ele ainda está preso lá para, enfim, tentar se livrar disso. O Corinthians tem dado todo o suporte. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Ó, quero deixar um recado especial. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o absurdo do contrato feito pelo Duílio Monteiro Alves com a Caixa Econômica Federal. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Peço novamente para você se inscrever e você torne-se membro aqui do canal se você quiser ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp com informações em primeira mão. Tudo isso é muito importante. Um beijo a todos e até mais.